pessoal, mais uma vez aqui no canal do Cid, hoje com uma figuração muito especial, muito querida e que a gente admira bastante, segue na internet. Ela veio visitar o Cid para fazer o Pod People com o Cid e agora nós vamos fazer um Pod com ela. Pode. Pode ser, pode não ser. Pode ser. Pode ser. Fátima, muito obrigada. Né? Cid, muito obrigada por me receber aqui. Querida doutora Ana Beatriz, você fazendo é uma sucesso. Pessoa muito sensacional. Muito obrigada. Que delícia, né? Muito obrigada. E a gente tá... Você fez tantas perguntas interessantes para o Cid. Vamos fazer a pergunta para você. Você é uma pessoa tímida? Fui muito tímida. Eu fui uma criança tão tímida que quando tinha aquelas festas juninas que a gente vendia rifa para ser rainha da festinha, a minha avó, que era fascinada por mim, comprou todas as rifas e eu fui eleita tal rainha da festa junina. Chegou no dia, eu tinha que me apresentar, eu fugi da escola. Eu fugi da escola. E aí a minha mãe, desesperada, me achou em casa. Quando ela me achou em casa, ela falou: eu tô com vontade de te bater, porque eu achei que você tinha sido roubada. Como é que você faz isso? Eu falei: mãe, eu não consigo me apresentar. Então, assim, eu não conseguia me apresentar, falar em público pra ninguém. E essa mãe era muito severa por isso, doutora? Não, a minha mãe é uma pessoa tão bacana. Eu nasci no mesmo dia que a minha mãe. Olha. 31 de março, de parto normal. Porque nascer de cesariana, né? Você escolhe o dia. Escolhe o dia. E a minha mãe é uma pessoa que ela é muito forte. Ela sempre foi uma pessoa muito forte. Tanto que quando minha avó morreu, que minha avó materna era tudo para mim. E aí um dia, logo depois de uns dias de minha avó ter morrido, eu estava no meu quarto dormindo com a minha irmã e eu vi o vulto da minha avó. Saí correndo, apavorada. Eu tinha 9 anos. E aí eu fui, minha mãe estava estudando, que ela estava fazendo faculdade. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, a vovó tá lá no quarto. Aí ela olhou e falou assim: e qual o problema, Ana Beatriz? Eu falei: mãe, ela morreu. Falou assim: e aí você deixou de amar a sua avó? É isso? Ela continua a mesma pessoa, Ana Beatriz, vamos lá. Que bom, sinal de que ela gosta muito de você. Nossa, que coerente a sua mãe. Minha mãe sempre foi muito assim: tem medo, vai com medo, enfrenta o medo. Então, e assim você enfrentou o medo, porque agora você é super conhecida. Eu tenho minha estreia em palco de cinema foi em Taubaté. Uma dupla Alvarenga e Reichinho. Lembra dessa dupla caipira, né? Lembro, dupla caipira. Famosíssimo. Depois do filme, eles iam se apresentar e a rádio me escalou para apresentá-los. Que legal. Aí eu fui. Só que o técnico terminou o filme, o cinema lotado, gente em pé, até nas laterais, e o técnico, Pereira. Testando o microfone. Testando, não tinha som. E o povo inquieto já, assobiando e tal. Alô, Pereira. Aí ele ligou assim: Pereira, filho da porra. Daí o cinema todo. Aí eu fui apresentar tremendo. Depois do Pereira. Aí vinha o cara, o Alvarenga, lá, levantando a minha cara. Olha como o garoto tá tremendo aí. Eu tremia. Mas safadeza que ele fez, né? Nossa, tipo assim, te botou numa furada. Mas aí, Cid, faz que nem minha mãe falava: vai com medo. E você foi com medo? Fui com medo. Você tem consciência de que você agora é o Brasil? Todo mundo te conhece? Eu sou que nem meio Cid. Eu acho que na hora que você começa a acreditar que você é alguma coisa, tá ruim. Eu quero crer que eu sempre estou falando como se eu estivesse aqui com vocês. Na minha sala, com poucos amigos. Eu quero que seja assim sempre. Interessante. Mas é assim que funciona. Né? É assim interessante. que funciona. O Cid, a profissão dele é de aparecer. Não é um ator, é de aparecer, um cantor. Eu sou jornalista, repórter. Né? Eu fico por trás das câmeras. Mas o do locutor e do ator é de aparecer. A sua profissão não era de aparecer. Não.
Não, eu não sei nem por que eu apareci. É interessante Eu como não sei. você lembra daquele professor que dava aula de português e que ficou famosíssimo? Lembro. Aí lembra o Dr. Bactéria? Lembro. Áreas tão distintas e a sua, o mundo está precisando de muita terapia, doutora? Eu acho que a gente nunca precisou tanto pensar a saúde mental como a essência de um ser humano melhor. Porque assim, você pode ter o corpo maravilhoso. O mundo está muito doente. Existem pessoas super perversas com corpo maravilhoso. Então, assim, a saúde mental é quando você tem uma mente boa e aí você cuida do corpo. Mas assim, nós somos a nossa mente. Se a gente não tiver essa consciência, você pode ser a pessoa mais milionária do mundo. Você pode transmitir o pensamento, sabe disso? Sim. Como? O seguinte, você pensa, e daí você deixa de pensar em nada. Nessa hora você consegue. Passar o pensamento? Eu fazia isso com a minha mãe. Como assim, Cid? Eu sabia que você estava vindo. Mas isso é instinto de mãe, Cid. Não existe. Ele está falando uma coisa... É que nem aqui, às vezes, você pensa numa música... E ela toca. E a outra pessoa que está perto cantarola. Olha, pessoal, o caminho que está levando a nossa entrevista é um barato. Olha, ele está falando uma coisa que dentro da física quântica chama de ressonância... cognitiva? Não. Será? Ressonância... Esqueci o termo. Que é você ter uma comunicação cérebro a cérebro, né? Que não depende de nada, físico, nenhum aparelho que intermedie isso. Como isso funciona, a gente não sabe. Você sabe como funciona. De ondas elétricas por aí, Com porque certeza. não essa, né? Com certeza. A onda do pensamento. Mas que existe. Nós estamos falando sobre a sua profissão, que é interessantíssima, e sobre o crescimento da população e, com isso, o crescimento da doença. Do adoecimento. Né? Do adoecimento das pessoas. A senhora acredita que tem tirado um pouco, isso é interessante, a ilusão das famílias ideais, dos grupos ideais, para que as pessoas possam lidar melhor com a loucura de quem manda, de quem controla? Tem se falado muito sobre isso, né, doutora? Entendi o que você está falando. Uma coisa super importante, Fátima, é que a gente tem que partir do princípio seguinte. Não existe um cérebro perfeito. O que significa isso? Que ninguém é perfeito. Não existe essa possibilidade de ter um cérebro perfeito. Eu brinco sempre que o dia que eu descobrir um cérebro perfeito, eu chamo de Deus. Né? Porque hoje você faz uma série de exames, você vê a neuroimagem do cérebro, você vê que todo cérebro tem potenciais muito interessantes e disfuncionalidades muito interessantes. Por exemplo, um gênio da informática, em geral, ele é muito pouco hábil na socialização. Ele não é todo... Como Einstein, que tinha uma vida emocional, relacionamentos loucos, eu vi, né? Muito ruim. Isso, e era genial na matemática física. Mozart. Dizem que um pouco da loucura de Mozart foi muito pela sífilis terciária que ele teve, né? Porque ele era um cara muito sexualmente descontrolado. Promíscuo, né? Promíscuo, realmente. E naquela época tinha sífilis e ninguém sabia. E a sífilis terciária é uma coisa que está voltando, infelizmente, né? Porque o pessoal esqueceu da AIDS e hoje transa tudo sem camisinha. Eu sempre tive medo. Exato. Nunca tive nada. Graças a Deus. Porque foi cuidadoso, né, meu querido? Também não deve ter sido medroso e cuidadoso. Mas todo medroso é cuidadoso. Para e pensa. Muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Porque a oportunidade não faltou. Né? Muito seletivo. Exatamente. Então eu acho que essa coisa da perfeição, e que eu lamento muito que as redes sociais, muita gente posta coisas... Com desejo de fazer perfeição. Não, com desejo de dizer que é perfeito. Que é mais triste. Né? Que as pessoas... E que tem uma outra coisa... A vida ideal, né? A vida ideal, que não existe. Não existe. E aí você desperta no outro um desejo de ter aquela vida que aquela pessoa posta. Aí você fica super infeliz. Totalmente. Porque não consegue. Totalmente. Então, tem uma massa de pessoas hoje que são infelizes porque querem atingir um padrão que não é possível. Entendeu? Mas, por exemplo, a senhora acredita, a gente se dá muito bem, a gente tem uma vida muito legal econômica, a gente tem uma vida muito legal de saúde.
E saúde mental. Claro, eu contei para a senhora que eu fiz terapia e isso ajudou bastante, né? Mas então, existem pessoas bacanas também, não é assim todo mundo idealizando e fingindo. Não, eu acho meio que tortinho, eu a gente é meio acho- tortinho, mas é bacana. Eu acho que existe, eu acho que são essas pessoas reais que têm que ocupar mais as redes. Entendi. Porque a gente tem hoje uma parte da rede que é feito um marketing pesado, né? A pessoa posta dentro do avião, aí você vai ver, ela alugou um avião para postar, fingindo que tem um jato. Criando fantasia. Você vê um garoto posta uma foto com uma Ferrari, ele aluga uma Ferrari para poder Pode postar. E isso é uma coisa totalmente É sem uma fundamento. terra de ninguém mesmo, É uma né? terra de ninguém. Por isso que você tem os grandes golpes das redes sociais. Então tem o cara que diz que tem isso ou aquilo, ilude uma pessoa e depois vai ver não é nada daquilo. Mas isso aí, eu fui, né? A rede social, ela é uma coisa cruel também, muito cruel, Eu acho né? que é boa e ruim, como tudo. Foi o que o Cid falou. O tempo não vai voltar. A gente tem que se adaptar ao que está aqui. tem, né? Eu só acho que a rede social é uma coisa muito nova. A gente ainda não sabe aprendendo a lidar, exatamente. É uma floresta. É um sonho, Exatamente. É uma floresta que a gente mas não deu tem. oportunidade para todo mundo ter seu Maravilhoso. palco, né? Isso Né? é maravilhoso. Seu palco. Agora, Todo mundo. hoje pode ocupar um espaço. Né? E eu acho que isso é que é Ter 5 bacana. seguidores, mas ficar feliz lá, né? Mas eu acho que é bacana. Isso é um presente de Deus. Com certeza. Tirou o Todo mundo monopólio. Se você quer ser repórter, você tem chance. Mas você acha que segmentou demais? Porque você acaba procurando e vendo e pesquisando e acompanhando coisas afins a vocês. Então criam blocos, né, doutora? Entendi o que De você está realidades, falando. né? Aí não é nem os blocos, aí é a inteligência artificial que coordena as redes. Por quê? Porque ele De separa interesses você em econômicos, grupos né? de consumidores. O algoritmo. É número só. Então, se você pesquisa lá, que vai fazer uma viagem com o Cid para Nova York, em menos de 5 segundos começa a ter anúncios de todos os restaurantes de Nova York, o centro de compra. E o que acontece? Como o algoritmo, a inteligência artificial, te vê como aquela consumidora, só vai botar você conectada com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Interessante, aí você parece que existem Uma universos bolha. separados, né? E eu acho até que essa polarização política que o país vive, e o por mundo isso, né, vive, que é estimulada, tem né, muito a por ver com isso. Porque assim, se eu falo que eu sou de esquerda, a rede social começa a me mostrar só gente de esquerda. Se eu falo que eu sou de direita, a rede social começa a Isso me mostrar... reforça, né, as suas crenças loucas, né? Eu acho ruim, isso eu acho ruim. Mas eu acho que se a gente tem a consciência disso, vai chegar uma hora que a gente vai saber lidar com isso. De não levar a sério tudo que a rede social me mostra. Você estava me falando sobre a sua timidez e você foi parar num mundo completamente exposto, não é? Você teve que trabalhar isso psicologicamente também? A ou timidez? Foi um processo? A timidez, eu acho que foi um processo de fazer o que minha mãe falou. Vai com Vai medo assim mesmo. né? Vai com medo E eu mesmo. fui com medo mesmo. Assim, as primeiras vezes que eu ia falar, eu tremia, o coração disparava, a boca secava. E a gente vai desensibilizando, a gente vai fazendo, Esse é o primeiro obstáculo. Esse é o primeiro obstáculo. E é muito interessante você ter crescido na sua própria profissão, né? Ter conseguido destaque naquilo que você, eu acredito, faz de melhor, né? Que é a psiquiatria. E você tem descoberto muitos pares no Brasil, tem descoberto muitas pessoas também Eu bacanas. acho que está vindo uma geração muito boa. O podcast tem me dado... Eu me aposentei de atendimento, depois de 37 anos de atendimento. E o podcast, né? Porque o podcast hoje, eu convido pessoas que eu, como falo, o Pod People é um lugar para você ver pessoas que fazem, acontecem e inspiram. Então eu convido pessoas que têm essa capacidade de inspirar outras. E isso faz uma coisa que a gente conhece gente nova. Ontem mesmo entrevistei duas
profissionais, uma do distúrbio do sono e outra uma psicóloga nova, que eu fiquei muito feliz, assim, de você estar aprendendo coisas novas com essa garotada. Eu acho que... E as pessoas também têm interessado muito sobre isso, né? Isso é muito bom para intermediar para as relações nas empresas, na vida. Porque as pessoas estão muito adoecidas, Fátima. Então, estão precisando de ajuda. Você vê que hoje você, uma pessoa tem um ataque de raiva na rua, por uma coisa boba a pessoa dá na cara da outra, por uma coisa boba uma pessoa mata a outra. Então, não dá mais para continuar assim. Você lida com haters também ou não? Sim, faz parte. Faz. Nunca respondo. Os haters eles estão ali, né, para te testar. Sempre. Eu não considero que um hater, o cara entra lá na minha rede social, me xinga, né? Ele não me conhece, não sabe quem eu sou, então aquilo não me atinge. Claro. Nunca respondo. Pode falar de você. Nunca respondo. E com certeza tem algum transtorno. Se um dia você né? me falar alguma coisa, eu vou te responder, porque você é uma pessoa que me é cara. Eu gosto de você. Aí mexe com você. Não, né? Eu vou falar, por que você está pensando isso? Agora, uma pessoa que eu nunca vi, não. Você consegue se separar e isolar. Total. Teve algum momento em que você falou, será que eu estou no caminho certo? Eu acho que a gente se pergunta isso várias vezes. E eu quero continuar perguntando, porque na hora que você pergunta se está no caminho certo, é a hora que você refaz rotas, né? Você tenta melhorar. Então eu quero continuar me perguntando se eu estou indo para o caminho certo. As pessoas ficam intimidadas perto de você porque elas têm essa sensação que elas estão sendo vistas por outro lado? Mais profundo, né? Olha, eu acho que sim. Já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Mas quando eu tô fora da minha profissão, eu não gosto de fazer isso, assim. Algum menino já chegou pra você e disse, meu Deus, encontrei a pessoa ideal, ela vai me entender completamente? Muitos. O que é um grande erro. É um grande erro as pessoas idolatrarem, porque a gente é gente como todo mundo. Idealizarem, né? Então existe essa idealização, que a gente tem que saber diferenciar. E em casa, então, de vez em quando tem umas bagunças, tem que resolver as coisas também. Tem, o dia a dia, faço supermercado, né? Tem a cachorra que está passando mal. Eu, antes de vir para cá hoje, fiz nebulização na cachorra. É vida normal. É vida como qualquer um. Nada de idealizar, né? Nada de idealização, nada. Então, meninos, conversamos com a doutora Ana Beatriz, maravilhosa, que esteve aqui na nossa casa. Já aproveitamos, né, Cid? Você quer fazer alguma coisa, alguma pergunta especial para a gente terminar? Estou agradecido pela presença dela, simpática. Eu que agradeço, meu querido. Né? E foi um presente para mim. Para mim também. Que gostoso, que gostoso ouvir isso. Muito bem, um presente aqui para nossa casa esses dias. Então, pessoal, até uma próxima vez. Hoje eu meio que comandei aqui, que o Cid está meio assim, por causa da... O que foi? Um canarinho lá. Olha, viu? Estamos de casa nova. Olha lá. Tem vários no quintal, tem vários lá no chão. Olha, pessoal. Estamos em casa, então estamos no final da obra, ainda tem algumas coisas para arrumar, mas estamos felizes com esse novo espaço. Mas o mais importante é que os passarinhos já estão aqui. Já estão aqui, não estão nem aí para a obra. Obrigada, até a próxima vez. Então, se quiserem, deixem as suas perguntas para a gente, que a gente retorna, tá certo? E até a próxima vez, né, Cid? Como que é? Deixa o like, né, Cid? O sininho, aciona o sininho. Aciona o sininho. E até a próxima vez, então, pessoal. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, querida.